Juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Juventude! Olha, e hoje já começamos com esta animação dos jovens, né? Que alegria ter você aqui com a gente em mais um programa! E quando vocês viram as palmas, eu tenho certeza que vocês já sabem que agora nós vamos ter um bate-papo especial. E nós já estamos aqui com as nossas convidadas. Boa noite, meninas! Boa noite! Que alegria ter vocês aqui. Estão preparadas para o nosso bate-papo de hoje? Estou. Com certeza. Vocês ainda não sabem o tema, né? Vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Mas antes da gente descobrir, vamos aqui conhecer as meninas para vocês saberem quem são e ficar mais pertinho, né? Pode se apresentar. Eu sou a Iris, sou vocacionada da Fraternidade Porta do Céu e sou coroinha da paróquia de Ipu. E você? Eu sou a Lauren, eu tenho 19 anos e eu sou vocacionada também da Fraternidade Mariana Porta do Céu. Meu nome é Vitória, tenho 24 anos e sou vocacionada da Fraternidade Mariana Porta do Céu também. Então todas aqui são da Porta do Céu, né? Sim, já estão na porta, já estão na porta, né? Olha, o nosso tema de hoje é sobre o amor de Deus. Vocês gostam de falar sobre o amor de Deus? Sim. Sim. É muito bom, né? Falar sobre o amor de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre este tema e também descobrir, né, como é que o amor de Deus, como é que esta experiência única nas nossas vidas, ela é capaz de fazer assim uma transformação, tá certo? Estão prontas? Sim. Vamos começar aqui pela Iris, né? Iris, como foi a tua experiência com o amor de Deus? Tu já teve uma experiência com o amor de Deus? Já sim. A minha primeira experiência com o amor de Deus foi em um seminário de vida no Patronato, no dia 16 de outubro de 2021. Eu tava passando por aquela fase da adolescência que a gente tá tentando se descobrir, a gente tava passando por aquela fase que quer, né, os grupinhos, tudo Chamar mais. atenção, né? E querer também se encaixar, tentar encontrar o nosso lugar, né? E por um convite de uma pessoa que já tinha estudado comigo, só que ela acabou saindo da escola, a gente nem se falava, e aí do nada eu recebi esse convite do Seminário de Vida da Porta do Céu. Fui e foi no segundo dia de adoração que rezaram em mim e naquele momento eu senti algo indescritível, algo que eu nunca poderia imaginar, como se eu tivesse me encontrado ali, encontrado o meu lugar, né? O que eu tanto estava procurando nas outras pessoas, na escola, nas amizades, eu encontrei ali, né, em Jesus, naquela adoração. E depois dali comecei a participar dos grupos, fui para a fraternidade, comecei a frequentar as missas e estou aqui até hoje. Ela lembra até das datas, né? Foi uma experiência tão marcante Sim, muito marcante. Lauren, você ainda lembra da sua experiência com o amor de Deus? Lembra? Claro, não dá pra esquecer, não. Dá pra esquecer, não? Não. O que foi, assim, que neste dia mais marcou a sua vida quando você se encontrou com este amor? Várias coisas marcam, né? Porque assim, como a Iris disse, a gente se encontra, é algo que a gente não espera. O meu foi num retiro que eu fui lá na Barrinha, também da Fraternidade, e foi em 2022. Eu não esperava que fosse... Porque assim, eu não tinha tido a experiência com o amor de Deus, mas algo me chamou muito fortemente para que eu estivesse nesse retiro. E eu ainda não entendi o que era. Depois eu entendi, assim como uma amiga da Iris, que ela nem falava mais, chamou ela, a gente entende que no fundo era Deus nos chamando. Então assim, o que mais me marcou, eu senti muito o amor de Deus através de vocês, né? Dos servos que estavam no retiro, de quem assim, que preparou tudo, porque
Jesus preparou tudo pra gente e ele usou as pessoas que estavam lá para rezar na gente, para que assim a gente sentisse a experiência com o amor dele. Então assim, acho que foi isso que me marcou muito, eu me senti muito acolhida, muito amada. E nisso, acaba abrindo o nosso coração cada vez mais para que a gente possa sentir essa experiência. E você, Vitória? Já faz tempo que tu teve essa experiência com o amor de Deus? Já faz bastante tempo. Lembra assim a data mais ou menos? Foi em 2017. 2017. Com a Crisma? Foi com a Crisma. Eu comecei o percurso de Crisma, né? E onde eu estava fazendo o percurso, tinha também um grupo de jovens. Aí eu comecei a me encantar com o grupo de jovens. Eu já tinha sido chamada para participar desse grupo de jovens, só que eu nunca fui. Tinha sido chamada para participar de outro também, eu nunca tinha ido. Eu assim, eu não achava que eu não ia gostar. Aí eu comecei nesse grupo de jovens, né, junto com a Crisma, e ali foi assim, eu vi que era algo que eu queria pra vida toda, sabe, ficar perto de Jesus. Aí com o tempo, né, cada vez, com o passar dos anos, eu fui ficando mais próxima, né, de Jesus, principalmente com a entrada na fraternidade, que foi ali uma experiência única mesmo, sabe, o acolhimento na fraternidade, tudo. Me apaixonei e tô aqui, né. Está aqui, né? A gente sabe que esse amor, né, é algo que marca, que deixa marcas de eternidade realmente, porque deixou uma marca na vida de vocês, né? Vocês lembram as datas, lembram os detalhes, né? Iris, o que foi que na sua vida, assim, depois dessa experiência, né, você olhando para Iris lá antes desse seminário, antes de se encontrar com este amor, mudou muito, assim, que realmente hoje você olha e fala assim, realmente isso mudou depois que Deus tocou o meu coração, depois que eu tive essa experiência. Além do óbvio, né, assim, da forma de se vestir, da forma de se comportar, porque eu falo isso como mulher, né, como uma garota. As meninas, antes, né, assim, do que eu posso dizer, que não reconhecem, que ainda não tiveram essa experiência, a gente tende a se comportar de uma forma diferente, né, de se vestir de uma forma diferente. E depois do amor de Deus, depois que a gente descobre isso, muda muita coisa. A forma que a gente se olha, a forma que a gente se vê, né, perante a Deus também. Agora, o que mudou muito foi o fato eu me ver, né, do olhar que Deus colocou em mim para eu me reconhecer. Quem é a Iris de agora, né? Até da forma de vestir, da forma de se comportar, da forma de tratar as outras pessoas. Foi algo que foi amadurecendo depois dessa experiência com Deus, né? E algo que eu vejo hoje e falo, uau, isso Deus tocou ali de uma forma que foi mesmo para transformar e formar a Iris mulher, né? Que Ele quer, a Iris mulher aos olhos dele, que Ele criou, né? Que Ele fez. E foi algo assim que deixa marcas, né? Até hoje. Lauren, você faz faculdade já? Estuda? Faço faculdade. Faz faculdade de quê? Matemática. Matemática? Corajosa, né? Corajosa, tem coragem esta mulher. Lauren, como é que esse amor, né, essa experiência com o amor de Deus, você vê que ela reflete dentro da sua vida estudantil, na sua faculdade, com seus colegas? Assim, às vezes se torna difícil você dizer assim no meio de vários jovens, assim, porque tem mais jovens, né, que eu estudo, que você é católico, você mostrar ali o seu eu, né, como a Edith disse, assim, a forma que você age, como você, porque tem muita gente que infelizmente ainda não sentiu essa experiência. Óbvio que tem muita gente lá também que é consagrado. Por exemplo, um dia um amigo meu falou assim, eu também tenho essa corrente. Aí eu falei, sério, você se consagrou quando? Ele, não, foi a minha mãe que me deu. Aí eu falei, e você sabe o que é? Aí ele, não, aí eu fui explicar. E assim, na gente conhecer, a gente ter a experiência com o amor de Deus, acho que faz parte também da gente repassar isso. Porque através, como eu disse, das atitudes, do nosso comportamento, da forma de a gente tratar os outros, assim que reflete não só na área estudantil, como você perguntou, né, mas em tudo, familiar, nas relações, seja como for. E também várias situações assim que a gente tem que se impor, né, porque muitos assuntos que às vezes se tornam debates assim, em sala de aula, como aborto, questões que a religião católica é totalmente contra. Sim. E muita gente ainda apoia, tem professores dentro de sala de aula que trazem esse debate e ainda tem certo, ali tem um conflito, né?
Então, assim, a forma que você tem que se impor e ainda mais sendo humilde de coração, isso reflete muito o amor de Deus na gente com o outro. E é uma das coisas que mais eu senti, assim, né, com talvez dificuldade de transparecer, assim, na minha faculdade em si, porque a gente tem ali que manter firme o nosso amor, manter firme a nossa decisão de coração, mas também acolher os outros para mostrar como a gente é, como a gente age, no que a gente acredita. Vitória, você também faz faculdade, né? Sim. Faz psicologia, né? Você que teve essa experiência com o amor de Deus, né? Que hoje é vocacionada a uma comunidade. Como é que você lida, né? Com as situações que vão surgindo, principalmente dentro da área que você está estudando, né? Que a gente sabe que tem muito essa dificuldade. Como é que você lida, né? Com as situações quando você encontra, assim... Você se sente sozinha, né, por fazer escolhas diferentes dos outros colegas, das outras pessoas que estão no mesmo ambiente, né, por causa desse amor, por causa daquilo que você acredita. Sim, muitas situações mesmo, muitas mesmo aparecem, né, contra a religião católica. Eu já tive professores ateus que já falaram contra a religião católica, né. Já tive colegas também que já falaram. Inclusive, eu lembro até que teve uma vez que tinha umas colegas que estavam falando, né, alguma coisa assim, e eu peguei e eu falei, né, tentei debater com elas. Não mudou o pensamento delas, mas, né, eu defendi. E muitas vezes, quando não dá realmente pra defender, eu vou lá e rezo, né, pela pessoa que tá falando alguma coisa, mas é bem difícil. É bem difícil mesmo. Então você foi encontrando como um jeito de amar também, né, a questão da vida de oração. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente sabe que só debater talvez não vai só... As palavras talvez não vão surtir tanto efeito, né? Como as atitudes, as ações, né? Isso fala muito sobre o amor de Deus, né? Porque o Senhor, Ele vai nos amando dessa mesma forma, né? Cuidando, zelando de cada um de nós. E assim, vocês sabem, né, que existe uma grande diferença do amor humano pro amor de Deus, né? Existe essa diferença ou é a mesma coisa? Existe diferente. Existe? É muito diferente? Sim, muito. Iris, qual é a maior diferença que você vê do amor de Deus e o amor humano? O amor humano, ele é muito algo que pra você receber, você tem que doar também. Então é tipo algo de troca. Eu só vou te amar se você me amar. E tem muito desse negócio, né, de eu só vou gostar de você se você gostar de mim também. Eu só vou falar com você se você falar comigo também. Já o amor de Deus, ele é tipo, eu vou estar aqui. É Deus falando, eu vou te amar independente do que você fizer. Você é minha filha, eu trouxe aqui, né, eu fiz vários sacramentos para que você sempre esteja o meu perdão, para que você receba meu amor, para que você reconheça o meu amor. E não importa quantas vezes a gente vai cair, Deus sempre vai estar lá nos levantando. Então Ele sempre vai estar ali, né? Muitas das vezes a gente nega, a gente vai negar, vai ter as dificuldades que a gente vai acabar abandonando ali por um certo momento Deus. Só que Ele sempre vai estar ali, Ele sempre vai encontrar brechas, né, na nossa vida, na nossa família, para que Ele vá também e demonstre esse amor que tem por nós. O que é muito diferente de algo humano, que acaba que a gente vai se machucando muito. Muitas das vezes, quando uma pessoa machuca a gente acaba se afastando por completo, e isso vai causando essas intrigas, né? Às vezes não tem nem o perdão ali, o perdão é muito complicado na humanidade. Já para Deus não, para Deus o perdão é muito simples, né? Ele fez ali o sacramento da confissão justamente para ter, né? Para a gente ter os nossos pecados perdoados. E é isso que eu vejo muito de diferença, né, nesses dois amores. Laura, você acha que é capaz, né, de nós, né, humanos, amar com esse mesmo amor de Deus, né? Será que é capaz eu conseguir amar a Iris com esse amor semelhante ao amor de Deus, né? Não, assim, semelhante a gente até pode conseguir, porque assim, é muito o que a gente prega, é muito o que a gente quer. Passar para o outro o amor de Deus, nas atitudes, como eu já falei, a gente demonstra, a gente quer fazer com que os outros se sintam acolhidos e amados por Deus. Isso a gente faz muito na fraternidade, então é uma marca nossa. A gente quer mesmo mostrar, ser semelhante, mas igual nunca, não tem como, né? Como a Iris disse,
é totalmente diferente do amor humano. O amor de Deus não se acaba, não, ele tem misericórdia, ele tem perdão, independentemente do que você fizer, independentemente se você deixa de lado, se você não dá algo em troca. Então, assim, a semelhança pode até a gente tentar, né? Mas ser igual, impossível. Porque é muito interessante nessa questão, porque quando nós nos encontramos com o amor de Deus, o Senhor vai nos ensinando a amar, né? Quando nós nos amamos com o nosso amor puramente humano, né? É um amor que ele é egoísta, né? É um amor que quer tudo pra si, como a Iris ia dizendo, ó, se me amar, eu vou amar. Se não me amar, que pena, né? Não vou amar, né? Então é um amor que nos chama a amar, né? E aí a gente sabe que o maior ato de amor, né, ele se deu numa cruz, né? E que o Senhor também nos chama a abraçar essa mesma cruz. E aí a gente vê, né, que quando a gente se encontra com Deus, com o amor de Deus, as coisas não ficam assim, não é porque vai ser tudo fácil, né? Vai ter as dificuldades. Tem dificuldade demais. Aí que o coma tem. Aí já tento, né? Vitória, como foi a experiência, né? Depois desse encontro com o amor de Deus, qual foi o olhar que você começou a ter para a cruz? Porque geralmente a gente olha a cruz quando a gente não entende, né, o significado, como algo assim que dói, que é só sofrimento, né? Qual é o olhar que hoje você tem para a cruz, né? Olhar para a cruz, né, a gente lembrar, né, que a gente é amado, que Cristo morreu por nós na cruz. Então, quando a gente não se sente amado, por exemplo, por um amor humano, a gente olha para a cruz para lembrar que a gente vale um Deus crucificado, né? Que Cristo morreu por nós. Que Cristo morreu por nós. E você, Lauren, quando você olha para a cruz, né, o que é que você vê? Pesado. Assim como a Vitória disse, a gente vê o nosso valor, né? A gente vê a nossa dignidade. E não só isso, mas também a gente se torna mais forte. Não forte, mas a gente sabe que por mais que esteja tudo desabando, você tem Deus. E assim, esse amor que morreu na cruz por nós, e a cruz dele foi tão pior que nem se compara às que a gente tem no dia a dia, que a gente acha que é assim, uma batalha enorme na vida. A gente vê que não se compara. Então, você saber ali, principalmente quando você tem essa experiência com o amor de Deus, você saber que Deus está ali por você, que independente do que aconteça, que do pesado que seja a sua cruz, você consegue carregá-lo se estiver junto a Deus. Então, assim, é ter a vida de oração em dia, é ter um coração aberto, é saber que Deus é o consolo, que assim a gente leva a cruz nas costas, na cabeça, em qualquer lugar que seja. Importante é levar, né? Importante é levar. Iris, tava olhando aqui pra ti, né? Tu é a mais nova das meninas, né? Não. Tu não faz faculdade ainda, não? Não. Mas já pensa? Já pensa? Já. Como foi que essa experiência com o amor de Deus, né? Ela interfere no seu futuro, nas suas decisões futuras, né? Porque você tem que dizer que quando a gente tem a experiência com o amor de Deus, nada fica igual, né? Então eu acho que o nosso pensamento, a nossa visão de futuro também vai sendo guiada por este amor, né? Como foi que ficou por aí? É algo que mudou bastante, né? Porque os meus planos iniciais, eu tô no 3º ano agora, né? Então os meus planos iniciais era se formar, pelo menos entrar numa faculdade assim que saísse da escola. Isso é os meus planos iniciais e eu estou trilhando até hoje, né, com esses planos. Mas em questão de curso, sempre desde muito pequena eu fui muito ligada na parte da geopolítica, né? Eu gosto muito desse negócio de debater, de saber sobre os países, a economia, tudo mais. Então eu sempre gostei da área de relações internacionais, que é um curso muito novo, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça que, assim, eu vou entrar para relações internacionais e mais pra frente, quando eu me formar, tentar a prova de diplomacia, né? Só que tem um porém. A única faculdade de relações internacionais que tem aqui no Brasil, ou uma das mais perto, né, é no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Que são essas faculdades maiores. E aí eu ficava falando, né, olha, eu preciso focar, porque é uma das faculdades mais concorridas do país, né, tá entre uma das melhores, como é que eu vou fazer isso? Só que Jesus, ele foi moldando ali, ele foi ali
mostrando se, não fazendo com que eu tivesse dúvidas, mas no sentido de saber qual vai ser as minhas prioridades no momento, né? Mostrando o amor dele para que eu repense como vai ser o meu futuro. Ele foi me mostrando como é que ele queria para minha vida, porque só ele sabe qual é a minha maior felicidade, né? E aí ele foi me mostrando que ele me queria mais perto. Agora, nesse ano vocacional, ele queria que eu vivesse o meu ano vocacional. Vivesse com integridade, vivesse com amor e com fidelidade, né, acima de tudo. E agora, nesse terceiro ano, eu ficava muito me perguntando, e aí, como é que vai ser? Eu tô no vocacional, só que o terceiro ano é muito puxado, tenho que estudar para Enem, vestibular, e a faculdade é muito longe, como é que eu vou fazer? Só que aí, às vezes, ele só foi mostrando que ele me queria mais perto, que para eu não me preocupar com o futuro, porque o meu futuro já é dele. Então a minha felicidade está na mão dele e ele sabe. É ele que vai escolher ali, ele que vai me abrir os caminhos para que eu seja feliz, independente ali no curso ou na faculdade, né? Que eu for. Então, atualmente, eu ainda estou muito no negócio da diplomacia, só que aí eu vou querer um direito. E o direito é mais fácil ter perto. Tem Sobral, tem até aqui mesmo no município. Quando a gente tem, né? A gente tem muitas faculdades mais próximas de direito. Então, é algo que foi Deus que foi moldando. Eu não precisaria ir muito para longe para seguir os meus sonhos. Ele não me fez mudar os meus sonhos, mas ele me fez entender de sonhar os mesmos sonhos que ele, da mesma forma que ele sonha pra mim, né? Então não é questão de deixar o meu futuro, não sei o que, não, mas sonhar os sonhos junto com os planos de Deus, os meus sonhos sonhar junto com Jesus, que tudo vai se formando. Hoje estou estudando para tentar um direito, mais pra frente tentar a OAB, fazer uma prova para diplomacia ou o que Jesus quiser. Não estou muito preocupada com isso, né? É ele que vai guiar. O Senhor que vai guiando, né? E, Laura, mesmo com as distrações que vão se levantando, que vão surgindo em meio à vida, né? Jovem, estudantil, as distrações até mesmo do mundo, né? Como é que vocês conseguem se manter firmes neste amor, se manter firmes nesta fé, né? Neste caminho de Calvário, porque também é um caminho de amor, né? Assim, tudo vai se fortalecendo através desse amor. E, querendo ou não, requer também uma maturidade. Uma maturidade principalmente espiritual, porque, assim, a gente... Faz tempo que eu sigo, assim, né, nesse caminho. Assim, tem 2 anos que eu tô na fraternidade, então, assim, é um bom tempo. E durante esse tempo a gente vai criando, vai tendo uma visão diferente, porque assim, no começo, se algo acontecia, uma chuva no dia do meu grupo, Deus tá me dando sinal, será que deve pra eu não ir? Assim, sabe, coisas de besteira mesmo que a gente vai vendo e vai pensando assim, desistir mesmo. E hoje, a gente tem um sustento, acho que realmente é através da vida de oração, é através do consolo, como eu disse, é de saber que a gente tem Jesus, que a gente tem o amor dele. E é difícil, tem distração, tem tudo enquanto. Mas assim, é um amor que a gente não consegue mais viver sem. Assim mesmo, a gente é dependente. Quando você cria essa maturidade, você vê que você é dependente, que não é algo ali de sentimentalismo, do momento que você viveu uma adoração linda e que ali foi forte, tocou seu coração, mas que depois passou. É algo que você realmente quer pra vida, como a Ed fala, que você quer levar e seguir firme, porque é assim que você é forte, que você se sustenta. Então, assim, mesmo com as distrações, o importante é você cada vez mais amadurecer, enxergar que é junto de Deus que as coisas vão fluindo, que é seguindo os planos dele, que tudo vai dar certo, então que a gente não precisa ficar com o nosso coração ansioso, com medo das coisas darem errado, com medo de estar se distraindo demais. É lutar, né? É ser firme, é amar cada vez mais, a cada dia mais, para que a gente possa ser fiel. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as 3, né? Para as 3. Vocês se sentem amadas? Sim. Sim. Se sentem amadas? Sim. Naqueles dias que são mais difíceis, né? Vocês continuam ainda se sentindo amadas? Sim. Sim. Vocês, assim, imaginam, né, a vida de vocês, né, futuramente, sem esse amor de Deus, sem essa presença, sem Deus ser o centro da vida de vocês? Não. Não dá mais pra imaginar? Não. Por quê, Vitória?
É porque assim, foi algo que transformou a minha vida, né? Então eu não me vejo longe da vontade de Deus, longe de Deus de jeito nenhum. Eu quero para sempre, né? Ficar junto dele. E você, Laura? Não tem como eu disse, hoje eu me vejo, eu sou dependente, não tem pra onde correr. É assim, é o sustento, é o consolo, é tudo que eu tenho. Hoje eu não conseguiria mais viver, eu não consigo imaginar como é que eu consegui assim, viver sem rezar, sem ter uma adoração na semana, sem ir pra missa, assim, porque antes eu não frequentava a missa, assim, eu ia pra novena quando tinha. Então, assim, hoje eu vejo e penso, meu Deus, como que eu sobrevivia? Aonde que eu encontrava o meu sustento? E hoje eu vejo que eu sou dependente do amor de Deus. E quando a gente entende isso, por mais que tudo seja difícil, por mais que muitas coisas do mundo colaborem para que a gente se afaste, para toda a tentação que tem, a gente vê que eu amo é suficiente, a gente é dependente e que ali é o sentido de tudo e acabou, não tem assim. É você entender mesmo que ali a sua vida tá ali, sabe? Não tem assim muita explicação, é algo mesmo do coração que já tá unido ao de Deus, sabe? E você, Iris, você imagina a sua vida sem Deus? Não tem como. De todos os planos e metas que eu já trilhei, né, pra minha vida, acho que nenhum se encaixaria sem Jesus. Nenhum daria certo, nenhum iria pra frente. É mais da questão do amadurecimento na fé, né? Do saber que os meus passos é de Deus, né? Os meus planos é dele também, que nenhum daria certo porque só ele sabe o meu futuro, né? Só ele sabe qual vai ser a minha verdade, minha real felicidade, né? Olha, é muito bonito, né, ver como Deus foi transformando a vida de vocês através deste amor, né? Porque hoje a gente olha para grande parte dos nossos jovens, né? Os jovens, principalmente, eles andam aí se deixando ser vencidos, né? Pelas ansiedades, muitos jovens com depressão. A Vitória, que estuda essa área da psicologia, ela sabe muito bem, né, do que nós estamos falando. São jovens que também ainda, muitos jovens que não conhecem este amor, né? Que não conhecem essa experiência com o amor de Deus, né? E é muito bom hoje ver, né, jovens, tão jovens, né? Jovens que estudam, jovens que têm suas dificuldades, né? Mas que sabem o sentido e a razão da vida, né? Não é que vocês não têm problemas, né? Não é que vocês não têm ansiedades, não é que vocês não têm medo, não têm dificuldade, mas é porque existe algo bem maior do que tudo isso, né? Que é o amor de Deus, né? O amor de Deus. Se vocês pudessem dizer algo assim para um jovem, né? Que ainda não teve a oportunidade, não se encontrou com este amor, né? O que é que você falaria para ele sobre este amor de Deus? Eu? Pode começar. Não barre a graça da sua vida. Seja no mínimo possível, seja numa missa diária, seja num amigo que lhe chama para um grupo de jovens, para um louvor só. Ali onde Deus quer tocar o seu coração, não barre a graça. Deixa a graça entrar, deixa agir no mínimo possível. Seja alguém que queira rezar por você, uma Ave Maria só é o suficiente. Então assim, porque Deus quer tocar a gente, mas é como sempre é dito, Ele não entra na nossa vida sem a permissão. Então assim, você precisa abrir o seu coração para que Ele possa agir. Porque assim você com certeza vai sentir a experiência desse amor que é incrível e é o suficiente para nossa vida. Eu diria mais sobre, né, o que aconteceu comigo. Se algum amigo te chamar para algum grupo, para uma missa, aceite. Acredite em mim, aceite, não vai a graça. Porque isso pode mudar completamente a sua vida. Você vai se sentir muito melhor, acredite. E também não vai a graça não, vá. Pelo menos para ficar lá, ver como é que é, reconhecer o lugar, né? Vai que você faz novos amigos, não sei. Mas não barra a graça. Aceite os convites. Se sua mãe te chamou para ir para a missa do domingo, vá. Porque Jesus, ele pega nas menores coisas que tiver na sua vida. Se você abrir uma brechinha que for, ele vai fazer. E grandes coisas na sua vida. E você, Vitória, diz o quê? Como as meninas falaram, né? Se tiver algum amigo que chama, vá. Não faça como eu que recusei, né? Várias vezes, vários convites.
É porque vale muito a pena, vale a vida, né? Viver com Cristo é muito bom. Mesmo nas dificuldades, com os medos, com tudo, é muito bom. Olha, meninas, muito obrigada, né, pelo testemunho de vocês, por trazer esta experiência com o amor de Deus para outros jovens, né? Saber que o amor de Deus não é algo assim que está distante, né? Mas é algo que está perto, né? E é isso mesmo, né? Encontrar o amor de Deus é se encontrar com aquilo que é eterno, é sentir o gostinho do céu aqui na terra já, né? E que você entenda, através do testemunho das meninas, através dessa experiência que elas tiveram com o amor de Deus, que você também é muito amado, né? Que você também tem alguém que te ama e que espera por você, né? Alguém que está ansioso para este encontro de amor e para que você viva aquilo que é eterno, né? E agora, por falar em aquilo que é eterno, por falar em amor, né? Eu fui lá para Sobral. Vocês acreditam que eu fui para Sobral? Lá em Sobral, para me encontrar com uma pessoa muito especial e que se encontrou com o amor de Deus, que teve uma experiência e que foi chamada a uma vocação específica, né? Nós vamos agora conversar um pouquinho com o Padre Wellington, que é o padre referencial da juventude da Diocese de Sobral e também o reitor do Seminário Propedêutico São José da Diocese de Sobral. Está no ar agora a nossa matéria especial com o Padre Wellington. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo te escuto de novo chamando por mim. Olha aí que o nosso programa hoje é especial mesmo, viu? A gente começou até com música aqui e recebendo, né, o nosso querido Padre Wellington, que é o padre referencial da juventude aqui da Diocese de Sobral. Que alegria, Padre, estar com você hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre vocação, né? Que alegria, a alegria toda minha de poder me aproximar de vocês através das nossas mídias, nesse momento tão especial para falar de vocação, para falar para a juventude, né, nessa nova missão que me cabe também. Padre, para a gente começar aqui, né, já ele conhecendo um pouquinho, você poderia contar para a gente um pouquinho da sua história e como foi a sua experiência com Deus, como foi que foi despertado no seu coração esse desejo pela vocação sacerdotal? Perfeito. Eu nasci em Massapê, minha família é de um interior chamado Padre Linhares, e desde a nossa infância, que todos nós somos muito religiosos, né, frequentávamos a igreja, mas não o bastante, penso eu, para que eu pudesse compreender de fato o que era a vocação presbiteral, o que era ser padre, mas sempre tive um encanto muito grande pela igreja e pelo ministério. E então conheci a minha catequista de primeira comunhão, que foi assim muito importante para eu conseguir dar nome, para eu conseguir discernir esse chamado. Ela me ajudou a amar mais a Cristo, a amar a igreja, a conhecer a Cristo e a igreja, e isso me foi dando a capacidade de descobrir que eu queria ser padre. Então já nesse primeiro momento tinha esse desejo. Eu gostava de brincar de missa, por exemplo, pegava bolacha Maria para ser as hóstias e um suquinho de groselha para ser o vinho, e rezava, fazia as orações, rezava muito inclusive, comungava bastante. Mas nesse período era ainda muito isso, né? Uma brincadeira de criança, uma aspiração ainda distante. Mas com o passar do tempo eu fui conhecendo outras pessoas que me introduziram ainda mais na vida de comunidade, na missão, e foi ficando mais claro para mim que o que eu queria mesmo era consagrar minha vida toda a Nosso Senhor. Padre, você foi contando assim dessa brincadeira de infância, né? Mas você sempre teve esse desejo no seu coração, quando eu crescer eu quero ser padre, né? Ou quando você era criança, na adolescência, você tinha outros sonhos, né? Você começou aqui mostrando seus talentos, né? Já sonhou em ser cantor, em tocar por aí? Não, eu sempre pensei em ser padre. Sempre, desde que me entendi por gente, que o que eu quero fazer é o que o padre faz. Durante um tempo, ali na adolescência, eu tive dificuldade de dizer
para mim mesmo e para os outros, quero ser padre. Isso parecia feio, estranho. Talvez você que me escute pense isso também. Meu Deus, o que meus amigos vão pensar e a minha família? Porque a nossa vocação é linda, mas é muito árdua e muito cheia de renúncias. E tem uma resistência, Tem uma né, resistência, de coração. até cultural às vezes. Há muitas pessoas que por um lado acham lindo e apoiam, e há outras que desaprovam totalmente. Então eu tive dificuldades de dizer isso no primeiro momento. Mas no meu coração eu dizia, eu quero fazer o que o padre faz, eu quero rezar a missa, eu quero ouvir confissão, eu quero falar de Cristo, eu quero viver para a igreja. Então isso foi ficando tão forte que eu não consegui mais resistir. Uma frase que eu gosto muito, que me marca muito, é essa, né? A vocação é a insistência de Deus que vence a resistência do homem. Chega uma hora que a gente não pode mais voltar atrás. Linda, né? É linda. Eu acho que diz muito desse mistério que é a vocação. Sim. Gosto de cantar, gosto de tocar. Meu pai é músico, tem um tio também que é músico. Mas eu quero fazer isso para levar Jesus. Eu quero fazer isso para compartilhar a nossa fé, a nossa esperança. Então não penso que isso deva ser para mim o primeiro chamado ou o que eu quero fazer na assim, vida. de vida, Isso, né? não. Eu quero colocar isso a serviço do ser padre. Padre, e como é que foi assim a reação da sua família quando você falou, não, eu vou pro seminário, vou ser padre? Teve alguma resistência ou assim, logo eles apoiaram, falaram assim, não, vamos juntos, né? Sim, graças a Deus eu tenho a alegria de ter tido pais muito compreensivos, muito acolhedores dessa dimensão. Na verdade, os que eu chamo de pais são meus avós maternos. A minha mãe faleceu quando eu era pequeno e eu fui criado com eles, né? Ela pediu que eu fosse criado com meus avós maternos, os pais dela, né? E sempre me incentivaram no caminho de Deus, não ofereceram mais somente porque não podiam, né? Sempre levaram à igreja quando podiam e tudo que eu decidi de trilhar no caminho de Deus, eles sempre apoiaram, sempre deixaram. Acho que o que mais marca, talvez, de dificuldade desse processo tenha sido só a saudade mesmo, né? Sempre fui muito apegado com a minha mãe e com meu pai. Eles são muito carinhosos, muito próximos. Eu os visito sempre, né? Agora, já padre, visito toda semana. E para mim e para eles, pensar que um dia eu poderia ir embora, para não mais voltar, para não viver mais como viveria antes, isso para nós foi muito difícil. E eu lembro que todas as vezes que eu vinha para o seminário, nas férias, né, no retorno, a minha mãe me deixava na porta chorando. Ela chorava de lá, eu saía firme, mas quando dava as costas eu chorava de cá. Não conseguia segurar. Não conseguia segurar. Foram os 9 anos de choro, né? Mas para mim isso talvez tenha sido a coisa mais fortalecedora da minha vocação. Porque ver nela, sobretudo na minha mãe, né, essa entrega, esse dizer assim, não, eu amo, é meu filho, mas não é meu, é para Deus, é para os outros, né? Isso marcou muito o meu desejo de me consagrar a Deus, porque, poxa, a pessoa que mais me ama, que mais está ali cuidando de mim, é capaz de um sacrifício desse, né? De me entregar para Deus, Nosso Senhor. E é isso que eu pretendo realmente viver a vida toda com a ajuda deles. E é interessante, né, padre? Porque é uma oferta que vem do seu coração, mas também perpassa pelos seus, né? Pela sua família. A nossa vocação, eu digo sempre, ela é um sim que se apoia em outros sims. No fundo, também a nossa família conta. Claro que algumas famílias resistem muito, e nesse sentido se torna ainda mais duro o processo, mas Deus sempre vence. Nunca esqueça disso, né? Se alguém é contra, se sua mãe, se seu pai é contra, se for de Deus, Deus vai vencer. É uma questão de tempo e de confiança também, né? Mas tem um rito, por exemplo, na ordenação, um costume que foi se estabelecendo durante os tempos, que eu acho que marca muito isso que você fala, né? De a vocação também ser um sim, sobretudo da família. Tem um momento da ordenação presbiteral que o bispo unge nossas mãos com o óleo do crisma e amarra nossas mãos com uma no estérgimo, uma faixa. Geralmente tem o nosso nome, o lema que a gente escolheu, e a gente é apresentado com as mãos ungidas, vai até a mãe da gente e ela desata essa faixinha da mão da gente e beija a nossa mão, e ela, que a vida toda nos abençoou, agora, pela primeira vez, vai ser abençoada pelo padre, pelo neo-sacerdote. Ela vai pedir a bênção ao seu filho. E aquela faixinha que ela usa para enxugar a mão do filho, que agora é padre, é costume que ela leve quando morrer. Ela é sepultada com aquela faixinha enrolada na sua mão. E tem toda uma lenda medieval que fala sobre
o encontro da mãe do padre com Deus, né, no céu. Que leva a mostrar... Nosso Senhor chega para ela e diz: eu te dei a vida, e o que você me deu? E ela deve erguer a mão com o manustérgio do filho e dizer: eu te dei meu filho para ser teu sacerdote. Porque no fundo é isso, né? A família, a nossa família ofertou também a gente, né? Padre, a gente está falando muito sobre vocação, né? Mas para os nossos jovens entenderem, né? O que é a vocação, né? E assim, toda vocação, ela é religiosa também? Entendo. Veja, vocação é uma palavra que vem do latim, vocare, que significa chamar. Tem a ver com isso que nós fazemos o dia inteiro, né? Alguém chamar outra pessoa para junto de si e às vezes também para fazer alguma coisa. Então, no sentido religioso, teológico, vocação é um chamado de Deus, né? Um projeto, um sonho de Deus para cada um de nós, que nós sentimos no nosso coração como um verdadeiro chamado, como um convite. Vem e segue-me, vem, me acompanha e faz assim, e faz isso. A vocação sempre é um chamado para estar com Deus, mas ao mesmo tempo para estar com os outros. Jesus nos chama para si, nós somos dele, mas ele nos põe a serviço daqueles que são dele. Em sentido profundo, vocação é só religiosa, por causa de toda essa carga, né, do chamado. Mas a gente pode também falar em sentido análogo de vocação profissional, né? A pessoa se sente chamada, e de fato é um chamado, né, para você ser bombeiro, policial, professor, né? Agora, em sentido bíblico, teológico, forte, vocação é um chamado para servir na Igreja de Deus. Nós distinguimos 4 tipos de vocação, né? A vocação aos ministérios ordenados, bispo, padre, diácono, a vocação à vida religiosa, a vocação a ser freira, né? Ser frei, a vocação a ser pai, a ser mãe. A vocação matrimonial é uma vocação, linda vocação. Eu diria a mãe das vocações, porque dela nascem todas as outras. Né? E a vocação leiga, né? Que não quer dizer outra coisa senão ser cristão, ser batizado e ser atuante na evangelização, na nossa vida, na nossa comunidade. Padre, você foi falando, né, que a vocação é esse chamado, né? Mas como é que um jovem, ele pode perceber esse chamado de Deus a uma vocação específica dentro da igreja? Perfeito. Acho que o lugar disso acontecer é na comunidade cristã, onde ele vai viver a sua experiência de encontro com Deus. E a comunidade é muito importante porque ela é mediação da voz de Deus e vai ajudar você a descobrir, né? E claro, para que você tenha sensibilidade de ouvir, oração. Se reza, se fala com o Nosso Senhor, se tem intimidade, vai saber quando é Ele chamando. Vai discernir a voz dele das outras vozes, porque pode ser só um projeto pessoal de felicidade, né? Eu quero ser padre que é bonito, né? Porque usa batina. Alguns jovens às vezes dizem assim, ou porque, sei lá, faz isso ou faz aquilo. Todas essas coisas, essas motivações podem até acompanhar um verdadeiro chamado. Com o tempo são purificadas, mas não podem constituir um verdadeiro chamado. O verdadeiro chamado é a voz de Deus, é um sonho de Deus. E a gente descobre em oração, né, e em abertura à comunidade, abertura ali, no seu caso, né, ao padre, às pessoas que estão ali na vida comunitária mais próxima. Elas nos ajudam muito a discernir o chamado da gente. Essa escuta, né? Sim. E padre, você que está muito no meio dos jovens ali, né? Deus ele ainda chama os jovens hoje para uma vocação, para estar dentro da igreja, né? Chama. E como chama, né? Deus é sempre muito generoso, muito cuidadoso com a sua igreja. Eu sou reitor do seminário, né, este espaço onde nós estamos, o Seminário São José, que é o seminário de primeira etapa dos que querem ser padres, né? E sempre me encanta muito isso, que nos nossos tempos, com tantas dificuldades, com tantas coisas, né, ainda tenho tantos jovens que venham aqui, né, durante o ano, mensalmente, para nos encontrar, para conversar sobre vocação. São os encontros vocacionais, nós fazemos todos os anos, durante todos os meses. Nós nos encontramos aqui, fazemos momentos de oração, de partilha, de discernimento juntos, e aí os jovens vão amadurecendo o desejo de serem ou não, né, seminaristas e fazer esse processo. E aí tem um processo de ingresso, e aí nós chamamos, né, um grupo de jovens. E graças a Deus, Deus tem sido generoso. Nós temos sempre uma boa quantidade de jovens que vêm fazer o vocacional, como também temos uma boa quantidade de seminaristas ainda na nossa diocese, nos nossos 3 seminários, né?
Então, eu lhe digo, sim, Deus continua chamando. E não só a vida presbiteral, mas também a vida missionária na igreja, e sobretudo a vida leiga consagrada. Eu acho isso muito interessante. Vocês, da comunidade Porta do Céu, experimentam isso. Muitos jovens, muitos mesmo, que deixam tudo e se arriscam para viver aí numa comunidade de vida, ou mesmo de aliança, para viverem para Nosso Senhor. São leigos, vivem sua vida muitas vezes ali no trabalho, no estudo, mas com essa pertença forte a Deus, uma consagração realmente de vida. Isso é prova de que Deus continua chamando. Para mim, eu acho que um dos maiores desafios para um jovem abraçar a vocação é justamente o medo, O medo deste novo de Deus, Na sua opinião, padre, por que é que você acha que tantos jovens eles têm medo, de dar esse sim a Deus dentro de uma vocação, dentro dessa oferta mesmo? Em primeiro lugar, eu penso que um fator muito importante nessa sua pergunta é a própria imaturidade nossa, Deus nos chama muito cedo e a gente não sabe tudo. A gente, aliás, não sabe quase nada. Mesmo lá, quando a gente está na nossa idade madura, não sabemos ainda tudo, Imagine quando somos jovens. Eu lembro muito, por exemplo, daquela passagem do profeta Jeremias, que quando Deus chamou para ser profeta, ele disse: Senhor, mas eu sou ainda uma criança, nem sei falar. Então essa imaturidade, esse não saber natural que nós temos, é um grande fator de nos dar medo, de não saber como vai ser, E claro que com o passar do tempo isso vai dando lugar à experiência, e nós vamos construindo uma série de experiências, de saberes que vão nos ajudando. Mesmo assim o medo ainda persiste, porque também tem outro aspecto. A missão é árdua e a gente consegue vislumbrar isso. Pode até no primeiro momento ter o encanto, mas a gente sabe lá no fundo que tem cruz, que não é só riso, que não são só flores, Então isso pode também assustar muito. Mas Nosso Senhor é fiel. Se Ele chama, eu brinco sempre, é um problema dele, Se Ele chama, se Ele quer, a nossa missão é dizer sim. Ele vai resolver o restante, Ele vai resolver, e Ele resolve. É só a gente segurar na mão dele. Agora Ele não diz como vai ser. Isso a gente não pode esperar dele, E que bom que Ele não diz, porque é isso que faz com que cada dia a gente tenha aquela feliz obrigação de dizer sim de novo e de começar de novo do zero. E isso é muito bonito e muito santificante. E é isso que faz a vocação ser talvez tão linda. É dizer sim a cada dia e arriscar a todo tempo. Mas Deus é fiel. Padre, você é bem jovem, como o pessoal de casa aí tá vendo. Você é o mais jovem da nossa diocese? Ainda sou, eu acho. É o padre mais jovem, Ainda sou. Eu tenho 28, vou fazer 29 esse ano. Pelo que sei, acredito que ainda sou o clérigo mais novo, de fato. Padre, eu tenho certeza que sou. Mas clérigo, não sei porque foram ordenados outros agora diácono, eu precisaria pesquisar a idade deles. Dá uma olhadinha, Dá uma olhadinha. Mas uma coisa que ninguém gosta de perguntar, e muito menos de responder, Então, mas eu acredito que como padre ainda sou mais jovem. Sou mais jovem, E padre, como é as dificuldades, de ser um padre tão jovem nos dias de hoje? Bem, eu penso que ser padre é sempre muito árduo, muito complexo, Mas no nosso tempo, e sendo jovem, eu penso que o grande desafio é saber conjugar o ser padre com os nossos tempos, de nós sermos capazes de anunciar realmente o Evangelho no nosso tempo, frente a todas as mudanças. Nosso tempo é marcado por mudanças, É um tempo de aceleradas mudanças, e às vezes a gente se pega pensando como fazer essa ponte, como ser um ministro de Cristo num tempo de tantas mudanças, de tanta rapidez, de tanta informação. Isso é um desafio para a gente. E claro, nós somos jovens, Eu falei da imaturidade. Nós temos o nosso grau de maturidade, de aprendendo com o tempo. Então isso gera medo, as dificuldades próprias da vida, as tentações que todos nós temos como pessoa humana e como jovem no nosso tempo. Então, enfrentar tudo isso é desafiador, mas vale a pena. Vale a vida, Vale a vida. Padre, você também é reitor aqui do seminário, Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, Como é que é a rotina aqui dentro? Como é que é os estudos dos meninos? Como é que vocês vivem, Será que é só estar rezando ali ou vocês têm um tempinho para brincar um pouco, se divertir? Pronto. O pessoal sempre pergunta, Como é que é a vida do seminário? Eu digo, é a vida
de uma pessoa que deseja corresponder a Nosso Senhor com a sua vida. Então, não podemos não ter ocupação. Temos um tempo bem preenchido de muitas atividades. Nós somos construídos como padres em 5 dimensões e nós procuramos vivê-la já no seminário bem, né? Que é a dimensão intelectual, tem a ver com os estudos, com o aprimoramento do conhecimento, a dimensão humano-afetiva, que é essa dimensão da afetividade, da sexualidade, do temperamento, da personalidade, do caráter, né? Dos valores de humanidade que nós devemos nutrir. A dimensão comunitária diz respeito à vida em comum, o padre é para os outros, o padre é um homem de comunidade. A vida espiritual, a dimensão espiritual, a dimensão da oração, da piedade, que talvez seja a que mais sobressaia, né? Mas não é a única, é uma dimensão. E a dimensão pastoral missionária, que é a dimensão realmente do trabalho, da evangelização nas paróquias, nas comunidades onde eles atuam. E dentro de casa, vivemos como pessoas normais, né? Os meninos precisam lavar suas roupas, passar suas roupas, né? Eventualmente fazer o próprio alimento, limpar a casa, organizar os espaços. Nós também temos funções internas, né? Responsáveis. O que é responsável pela oração, o que é responsável por fechar e abrir as portas, apagar as luzes se alguém acabar esquecendo, tocar o sino. Né? O sino aqui a gente chama a voz de Deus. O sino diz a hora pra gente, né? A hora de acordar, a hora de estudar. Tocou, a gente solta o que estiver fazendo, porque Deus está chamando para fazer ali uma obrigação, né? E é sobre tudo isso. É um lugar onde a gente preza pela disciplina, para a gente ter essa disponibilidade de fazer o que deve ser feito. Uma frase que eu gosto muito de São José Maria Escrivá. Ele dizia: faz o que deves e está no que fazes. A gente aqui tenta fazer o que deve e estar de corpo e alma no que faz, inclusive no esporte. Os meninos jogam bola, brincam entre eles, também com os outros seminaristas da etapa filosófica. Temos momentos de filmes, né, momentos de descontração, de brincadeiras também, de passeios, de ir tomar um banho assim numa cachoeira, né, no mar. Uma vida de gente normal. Nós somos gente, né? Gente que quer se consagrar a Nosso Senhor, mas gente. E você, padre, gosta de jogar um futebol ou não é tão bom? Olha, eu não sou pra isso não, viu? Eu sou tão perna de pau que é capaz de dar o cupim na perna e eu cair. Não dá certo. Já tentei, mas não dá. A gente lá no seminário, quando eu morei, a gente brincava de variadas brincadeiras para contemplar realmente as habilidades. Eu era muito bom no vôlei, porque era muito ruim. Então você às vezes é tão ruim que chega a ser bom, né? O meu saque era tão imprevisível que confundia o inimigo. Então quando o meu time... Era uma tática ali, era uma tática, Invejosos dirão que é só pouca habilidade, mas é uma tática. Quando o nosso time estava perdendo, os meninos diziam: bota o Edson no saque. Aí era certeza, porque ninguém sabe se é muito alto, se é muito raso. Às vezes era muito raso, quase encostando na rede. Mas ia. Ganhei. Todas. Nunca entrei para perder quando ia jogar. Ganhar. Só para ganhar. De tão ruim que eu sou. Mas é isso, né? Padre, quais são as maiores alegrias, né, de ser reitor do seminário? Assim, a primeira alegria que eu acho que me marca, eu tenho pouco tempo de formador, né? Fui vice-reitor ano passado, comecei a ser reitor esse ano, mas o que mais me marca é ver a evolução do candidato, né? Veja, nós não somos perfeitos, mas nós vamos nos melhorando. E a gente percebe essa melhora quando a gente convive. Às vezes os meninos chegam aqui de um jeito e com o passar dos meses a gente vai percebendo a diferença, vai vendo outra pessoa nascer, né? Vai amadurecendo aquela decisão de se dar a Deus. E a gente fica muito feliz de ver essa evolução, porque a gente vê a graça de Deus agindo na pessoa, né? Vê Deus transformando, fazendo a pessoa realmente corresponder melhor ao seu chamado. E também acredito que outro aspecto muito bonito da nossa convivência são os aprendizados. Cada um que entra aqui é um mundo, é uma pessoa com um universo próprio. E aí conhecer isso me faz muito bem, me dá muita humanidade. Eu consigo me aproximar de Deus olhando a história desses meninos, escutando os relatos e vendo como eles são, como eles vivem. E assim, o que mais emociona o Senhor, né, ao acompanhar este processo vocacional de outros jovens? Você diz em relação aos que virão entrar?
esses cristãos que já passaram, né? Eu acredito que mesmo sem estar como reitor do seminário, você já tem acompanhado, né, o processo vocacional de muitos jovens. Né? Sim. Eu acho que, sem dúvida, o ponto marco de toda a nossa caminhada são as ordenações. Eu sou formador novo, não tive ainda essa possibilidade de ver um formando ser ordenado. Eu penso que essa emoção seja muito grande, porque foi o que eu senti de maneira mais ou menos assim, indireta com os meus formadores. Ver os meus formadores na minha ordenação, me convocando ali para ser ordenado. No rito tem um momento que eles fazem essa convocação, me deu essa sensação. Eu disse, poxa, ele me viu desde o primeiro dia que eu entrei e agora está me vendo nesse passo tão importante de consagração a Deus. Então, eu ainda não senti essa emoção diretamente, mas indiretamente eu suponho que seja a maior emoção de um formador. Ver o formando ser ordenado. Padre, antes da gente encerrar aqui, né, eu queria que o senhor deixasse o convite para os nossos jovens, porque o DNJ já se aproxima, né? Então, deixa aí seu convite para os jovens, para que eles já conheçam um pouquinho e possam participar com a gente, né? Perfeito. O DNJ, para mim, é a maior experiência de encontro com Deus da juventude. Da nossa diocese de Sobral, nós podemos ver isso claramente. É um momento de encontro com Deus e de encontro com os irmãos, de ver a juventude cristã, a juventude católica. Então, se você quer fazer essa experiência de encontro com Deus e de ver o seu rosto, a sua juventude, nos outros tantos irmãos que compartilham com você essa juventude, vá para o DNJ. E se você não quer, fique querendo. Abra seus olhos, se acorde, venha, faça essa experiência de novidade, você vai gostar. É lindo. Lá nós vamos ter um encontro com Jesus na praia, que vai renovar no nosso coração esse seguimento a Ele, que é encantador, que é a verdadeira juventude da igreja. Ele, Jesus, é o elemento novo, que nunca fica velho, que faz a igreja ser sempre nova. E também com os seus irmãos. Você vai compartilhar a vida com outros, vai ver as experiências deles, as alegrias, as dores. Isso vai lhe tornar, com certeza, mais feliz, mais jovem. Então vamos todos para a praia, né? Vamos todos para a praia. Padre Wellington, muito obrigada, né? Muito obrigada por nos receber, por abrir as portas do seminário, né? É sempre uma alegria estar aqui com você e principalmente aqui no Fala aí Juventude. Minha gratidão a vocês pelo lindo trabalho de levar nossa fé com a habilidade, com a arte que vocês dominam tanto, né? E se posso dizer mais alguma coisa, dizer a você, né, que está nos acompanhando, que é jovem, deixe o chamado de Deus lhe alcançar. Abra-se para ser porta do céu, para ser padre, para ser pai e mãe, para qualquer lugar que Deus esteja lhe chamando. Reze, abra seu coração, não tenha medo, diga sim, vale a pena. Fala aí, Juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense. Educação que acolhe e transforma.